Bom, gente, então é isso. Mandem um aviãozinho, coloquem coraçãozinho para vocês me ajudarem a levar esse conteúdo a mais pessoas também. Eu queria trazer essas lives que a gente está fazendo para ser umas lives um pouco mais leve, né? A gente já está passando por momentos tão difíceis que eu queria simplesmente conversar com vocês. Eu trouxe um conteúdo, é claro, para trazer, mostrar para vocês sobre relacionado a estudos. Sei que vocês estão todos com corações apertados. Essa última prova não foi fácil, foi difícil, foi assustadora, na verdade. Como diz o Jorge aí, né, Jorge? Ânimos fudendes. Fudendes. Foi uma prova, né, nesse naipe. Quem fez aí sabe que não foi fácil, que foi uma prova para juiz, né? Não foi legal, não. Foi bacana da FGV, não. Mas, enfim. Gente, eu vou responder as perguntas bem no final, tá? Vocês já estão começando aí, gente, nem comecei a falar. Mas vamos entrando. Bom, gente, eu separei esse tema sobre por onde começar a estudar, porque eu sei que é uma coisa que não é fácil. Muita gente vai responder, oxe, começa pelo começo. Por onde que eu começo? Fala pra gente que é do direito, né? Onde é que eu começo? Não tem como, né? Não tem como saber onde é que você começa. Gente, eu separei aqui, eu queria compartilhar minha tela com vocês, mas não vou conseguir. Então, assim, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem. Se vocês não estiverem compreendendo, vamos fazer uma coisa um pouco mais, um bate-papo mesmo. Quero tirar as dúvidas de vocês, quero saber qual é a dificuldade de cada um. Eu sei que cada um é cada um, então tem muitos problemas, tem muita gente que tem problema com conteúdo, tem gente que tem problema com ansiedade, enfim. O Denzel tem aí, ele quer saber muito do OAB de bolsa, né? A gente já falou no particular, né, Denzel? Sobre o OAB de bolsa, vou falar um pouquinho sobre esse aplicativo. Eu acho bem legal, mas depois vamos começar a introduzir. Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, sem mais enrolação, já que eu já cheguei aqui atrasada, né? Me desculpem aí o pessoal. Por onde começar a estudar? É a pergunta que não quer calar. Eu queria compartilhar minha tela com vocês, mas eu não consigo, porque eu não sou boa desse negócio de tecnologia. Comecei a aprender agora depois da pandemia, peço desculpas, vou melhorar, vou trazer aqui uma estrutura um pouco melhorada para vocês, para a gente conseguir. Mas a ideia aqui, na verdade, é realmente entender as dificuldades de vocês, entender o que vocês têm aí de dificuldade e trazer o que é o panorama geral de como começar a estudar, tá bom? Então eu vou começar a falar e aí eu vou deixando as perguntas de vocês um pouquinho para o final, tá bom, pessoal? Só para a gente não se perder aqui no contexto geral. Então eu separei um slide, mas eu não vou conseguir compartilhar com vocês porque eu sou leiga nesse negócio de conteúdo de internet. Eu vou melhorar, vou mesmo para vocês, tá bom? Então tá. Por onde começar a estudar, Leide? Tá difícil, eu entendo, e eu vou contar um pouquinho sobre a minha dificuldade, como que eu fiz errado algumas coisas. Por onde começar a estudar? Geralmente a gente pega, eu não sei se vocês vão se identificar, se forem se identificando, vão falando aí. Geralmente a gente que faz direito, estudante de direito, começa da seguinte forma. Cursinho. Pega lá o cursinho, quando você tem condições, né? Você pega lá o seu melhor cursinho, pega o cursinho mais top, o mais renomado, mais pá, tá? Desembolsa mais de R$1.000 aí para fazer um bom cursinho, para investir aí na sua preparação. Que não é errado, é óbvio, né? Cada um sabe a faculdade que fez, o jeito que levou a faculdade também, né? Porque a gente não pode colocar a culpa na faculdade de a gente não estar bem preparado, mas eu acho que tem sim uma parcela de culpa, porque existem... Ai, meu Deus, tremeu aqui. Existem diversos meios de ensino e a gente sabe que o ensino jurídico hoje no Brasil ele é um pouco comercializado, sim. Então, existem muitas faculdades que fazem só para você obter o diploma, outras pessoas que têm dificuldade porque trabalham, porque tem filho, porque tem N motivos e faz a faculdade ali para obter aquele diploma, outras pessoas vão fazer concursos, depois mudam ali no decorrer do tempo. Então, uma grande parte, sim, eu acho que a faculdade interfere quando a gente não faz uma boa preparação dentro da faculdade. Então, esse começo de estudar
primeiro você precisa se fazer essa pergunta: como foi sua faculdade? Que tipo de aluno você foi na faculdade? Se você foi um aluno que realmente aproveitou todas as matérias, os professores, os conteúdos, e se sua faculdade era uma faculdade que dava um bom ensino, que você considera que os professores estavam realmente dando conteúdo, te preparando para uma prova dessa. O que eu considero é que a maioria das faculdades não dão pra gente uma boa preparação, principalmente para passar nessa prova e bem de longe de atuar na advocacia. Isso aí nem se fala. Atuar na advocacia, a faculdade não ensina mesmo. Passar na prova da OAB, então, né, fica um pouco mais complicado. Então, eu trouxe esse assunto para vocês porque eu acho interessante falar sobre a preparação para os estudos. Muita gente fala de começar pelo começo, muita gente fala de fazer aí um bom cursinho. Primeiro, eu acho que o bom cursinho ele é válido quando você não tem uma base jurídica, quando a sua preparação dentro da faculdade não foi uma boa preparação, foi aquela pessoa que fez a faculdade para poder obter um diploma, quando você fez a faculdade para, sei lá, prestar concurso público e não pensava na OAB, e aí você se encontra numa situação difícil quando você vê que o buraco é mais embaixo, né? Que foi a minha situação. Tudo que eu vou trazer para vocês dentro das lives, gente, vai ser relacionados à minha história de vida, às minhas dificuldades. Então, foram vivências vividas na pele. Foram situações que eu passei, foram problemas que eu tive, que eu vou tentar trazer para vocês aqui soluções para vocês não passarem pelos mesmos problemas que eu tive. Então, existe aquela situação de fazer ou não fazer um cursinho. Cursinho eu acho necessário você fazer quando você não teve uma boa preparação, uma boa base de estudos. Então, faça um cursinho, mas o cursinho por si só não vai te levar à aprovação. Geralmente a gente faz aquele melhor cursinho, eu fiz, né, um bom cursinho preparatório, achando que só por fazer o cursinho eu já estava aprovada, né, enfim, estava indo ali fazer todo o cursinho e já estava aprovada. E vi que não era essa a questão. Aí depois você vai... Se vocês forem se identificando, vai falando. Você vai e você compra um monte de material, um monte de apostila, um monte de coisa. Aí você tumultua um monte de material dentro de casa. Aí você, putz, e agora? O que eu faço com esse monte de material? Qual que eu começo? Qual matéria que eu começo? O que eu vou fazer? Aí você não sabe. Aí você recorre a quem? Ao Google. Como estudar para a OAB em pouco tempo? Não funcionou. Aí você vai. Como passar na OAB sem estudar? Vai diminuindo as coisas, né? Como passar na OAB em 30 dias? Como passar na OAB em 10 dias? E você vai tentando encurtar o percurso. Mas olha, gente, eu sou realista. Já vou contar para vocês que não existem meios caminhos, não existem REC. REC é um atalho, não existe atalho, não existem meios. O que eu quero contar para vocês hoje é: eu fiz cursinho, eu comprei muito material e eu me sentia perdida. Eu chegava e falava, meu Deus, eu tô fazendo um bom cursinho, eu tenho um monte de livros e não sei por onde começar a estudar. Eu não sei o que fazer da minha vida quando eu via aquele... Eu gostava de comprar materiais, livros que eu achava que, não, esse livro vai fazer a minha vida alavancar e vai funcionar e eu vou passar. E aí eu comprava 1, 2, 3, quando eu via já estava com 4 livros, várias apostilas. Aí no desespero, essas questões que a gente vai no Google, aí você se vê em trocentos grupos de WhatsApp, em trocentos outros grupos de Telegram, e enfim, nada te ajuda. Você se vê perdido, você se vê com um monte de conteúdo, você senta na sua mesa para estudar e você, puta que... Desculpa, palavrão, não vou falar. Que eu faço agora da minha vida? Esse monte de conteúdo... Eu não sei o que eu faço da minha vida, estou totalmente perdido, ou você já tem algumas reprovações nas costas, isso pesa e você se vê desesperado, começa a trabalhar outras profissões e vai esquecendo os assuntos. Então, vamos trabalhar isso hoje. Eu quero falar algumas coisas para vocês que são verdades difíceis de ouvir. Infelizmente, não existe meio caminho, não existe fórmula mágica, não existe meio termo. Eu vou falar para vocês, gente, por onde começar a estudar. Vocês precisam entender que começar a estudar
é algo muito complicado porque a faculdade não nos ensina a estudar, a escola não nos ensina a estudar. A gente não sabe estudar. Isso é difícil de ouvir, mas a gente não sabe, isso é fato. A gente não sabe estudar. E aí você pega vários conteúdos, você começa a estudar e você esquece. Você chega na hora da prova, te dá um branco. Você se sente nervoso. Você fala, poxa, eu fiz faculdade de Direito, fiz 5 anos de Direito, eu não estou conseguindo lembrar, eu estudei, eu fiz cursinho, eu tive um monte de material e não consigo passar nessa prova. Então, gente, eu tenho certeza que vocês que estão aqui nessa live hoje, é porque vocês têm uma dificuldade no aprendizado. Vocês têm uma dificuldade em estudar. Não é no conteúdo. A falha de vocês não está em fazer o cursinho X ou o cursinho Y. Não está em comprar o livro X ou o livro Y. Está em como vocês estão estudando. Primeiro, vocês têm que entender que cada pessoa é única, é diferente. Então, o começo dos estudos, ele está relacionado ao planejamento estratégico. Vocês precisam compreender que vocês devem ser CEO da sua vida. O que é um CEO? Algumas pessoas não sabem. O CEO ele é um cargo numa empresa que é o cargo de maior importância depois do diretor, né, do proprietário, que ele toma decisões, ele faz um planejamento estratégico de médio e longo prazo. Esse é o CEO. Então, ele tem essa função. Vocês precisam ser CEOs da sua vida a partir do momento que vocês vão estudar para essa prova. Por quê? Porque o CEO da sua vida, ele começa a entender vocês precisam ter uma visão macro do estudar. Uma visão maior do que aquela visão fechadinha de pegar direito constitucional, administrativo, tributário e blá, blá, blá. A visão macro, ela é muito mais funda do que vocês possam imaginar. O planejamento estratégico está relacionado à gestão de tempo, à gestão de estratégia, à gestão pessoal. É muita coisa. Então, são vários fatores. O planejamento estratégico precisa ser feito considerando vários aspectos da sua vida. Um deles, eu vou ir passando aqui algumas coisas que eu trouxe para vocês que eu gostaria de não perder nenhum assunto sobre o planejamento estratégico. Está, ponto, compreender a gestão de tempo, compreender a gestão de tempo, compreender a gestão da vida como um todo. Então, vamos lá. Gente, a prova da OAB, eu vou sair um pouquinho aqui que tá tremendo. A prova da OAB, como que é feito esse planejamento estratégico? Algumas pessoas dizem que a prova da OAB mudou, que a Z32 veio totalmente diferente. Ele veio mais difícil, sim, eu concordo, mas ele continua repetindo vários assuntos. Então, por que a gente tem que ter um planejamento estratégico? Porque a gente precisa analisar o que você precisa para passar na OAB, 40 pontos. Você não tem concorrentes, não é um concurso público, é um concurso você contra você mesmo. Então, existem várias matérias que se repetem, que caem várias vezes. Então, o que você quer a longo prazo? Passar na OAB. O que você precisa para passar na OAB a longo prazo? Dominar as matérias que mais caem. Vocês precisam entender isso de uma vez por todas. Existem um núcleo duro, a gente chama de núcleo duro. São aquelas matérias mais cobradas e dentro das matérias mais cobradas tem assuntos mais cobrados. O que mudou para o exame 32? Quem fez vai saber. Antigamente, a gente fazia essa análise muito superficial. A gente entendia essa prova como questões repetidas que você conseguia resolver essas questões simplesmente fazendo várias questões de provas anteriores, porque os assuntos se repetiam, mudavam os personagens. Hoje não dá mais. Não dá mais. Por quê? Porque a FGV, ela aumentou o nível de dificuldade sim, os assuntos se repetem, mas ela vem pedindo a vida real do advogado. Então, vocês precisam entender o assunto como um todo. Vocês não vão conseguir mais passar nesse exame lendo só lei seca e nem resolvendo só questões passadas. Hoje você precisa aplicar esse assunto no seu dia a dia. Você precisa entender
o controle de constitucionalidade na vida real, como que é cobrado, qual é a jurisprudência, qual é o entendimento da STJ, qual é o entendimento da STF sobre isso. Então, lembrando que é um entendimento pacificado, tá? Fique bem claro, existem entendimentos. O que é o entendimento pacificado? É quando o STJ e o STF, eles partem do mesmo preceito. Eles têm o mesmo ponto de vista sobre aquele determinado assunto. Então, é um entendimento pacificado. Tanto o STJ quanto o STF entende que isso funciona dessa forma. Então, procure entender o assunto de uma forma mais aprofundada. Procurem entender esse assunto lendo a lei seca, vendo como aquele assunto cai na prática, como ele realmente é aplicado, qual é o entendimento da STF, qual é o entendimento da STJ. Então, vamos lá. Recapitulando, voltando. Planejamento estratégico. A gente precisa entender que existe um núcleo duro. Existem matérias que formam o núcleo duro. O que é o núcleo duro? São aquelas matérias que você precisa estudar, que vai fazer você alcançar 40 pontos. No exame da OAB agora, acho que foi para mais de 17 questões, mais de 17 matérias cobradas. Você precisa estudar realmente todo o assunto abordado? Não precisa, porque você precisa fazer 40 pontos. Existem matérias muito compridas que se você estudar elas, o ideal é você saber tudo, né? Mas se você estudar elas, você acaba dedicando o tempo que você tem para estudar outras questões mais importantes, como ética, como constitucional, como tributário, e você vai estudar aquela matéria muito comprida e você vai responder 2 questões, tendo a possibilidade ainda de errar aquelas questões. Então, vocês precisam entender, o planejamento estratégico está observar qual é o núcleo duro, quais são aquelas matérias que mais caem, quais são aquelas matérias de maior incidência. Depois que você descobre isso, quais são as matérias de maior incidência, dentro dessas matérias existem temas que mais caem dentro de cada matéria. Então, direito civil cai 8 questões, cai 6, enfim, vocês vão fazer essa análise. Dentro dessas matérias existem os assuntos. E vocês precisam estudar direito civil inteiro? Não, vocês precisam estudar o que mais cai. Direito das coisas, obrigações, dentro de processo civil, contratos. No domingo, gente, essa é uma live só de esquenta. No domingo eu vou passar para vocês quais são essas matérias, quais são as matérias que mais caem, para que vocês possam se planejar. Então, o planejamento estratégico, ele é muito importante. O que vocês precisam a longo prazo? Passar na OAB, fazer 40 pontos. O que vocês precisam para fazer 40 pontos e passar na OAB? Estudar o núcleo duro, estudar as matérias que mais caem, estudar quais são as matérias de maior incidência, esquecer todo o resto. Esquece filosofia do direito, esquece aquelas matérias que tem pouca incidência na hora de fazer o seu exame. Porque essa matéria você vai poder chutar lá na hora, tem algumas que você consegue fazer por analogia, né? Enfim, eu vou responder as questões, eu vou responder as perguntas depois, tá, gente? Gente, eu tô com muito frio, vocês não têm noção. Meu Deus, puxei. Vocês não têm noção de quanto eu tô com frio aqui, tá fazendo 10 graus, mas a sensação térmica é de freezer, juro pra vocês. Então, beleza. Planejamento estratégico. O começo dos nossos estudos vai estar em planejamento estratégico. Você vai começar fazendo um planejamento estratégico. Dentro do planejamento estratégico, sendo o CEO da sua vida, você vai conseguir entender que existe o núcleo duro, existem as matérias que mais caem, você precisa focar nelas e esquecer todo o resto. Abandone todo o resto. Depois, vocês precisam entender que passar na OAB é um pilar da sua vida. Você precisa estar com todos os pilares da sua vida no mesmo patamar. Gente, às vezes a gente tem essa sensação de que, poxa, eu não vou fazer um exercício físico porque eu só tenho 1 hora de estudos. Eu não vou fazer uma caminhada, eu não vou, enfim, melhorar a minha saúde física porque eu só tenho 1 hora para estudar e vou me dedicar aos estudos. Os estudos, gente, ele é exatamente igual como se fosse para academia ou exatamente igual como se fosse correr uma maratona, como, enfim, como um atleta, né? Vamos comparar com isso. Quando você é um atleta, quando você se prepara para uma corrida, quando você se prepara para fazer uma academia, existe todo um planejamento. Você não chega na academia pegando 120 quilos no braço. Para você pegar 120 quilos no braço, você tem que começar com 10, começar com 20, começar com 30.
O que eu quero que vocês entendam nesse momento é que o planejamento estratégico ele é a base dos estudos. Eu não vou chegar aqui para vocês e falar, vocês comecem estudando por ética, vocês comecem estudando por penal, comecem estudando por tal assunto. Por quê? Porque existe um mundo atrás. Vocês têm que ter uma visão ampla do que é estudar para a OAB. Uma visão ampla do que significa vocês se dedicarem um período para estudar para essa prova, principalmente se você não fez uma boa faculdade, principalmente se você não tem bagagem de conteúdo jurídico ou se você já terminou a sua faculdade há muito tempo, porque o direito ele vive se atualizando, né? Então, imagina, você terminou em 2000, enfim, não sei qual o período que você já terminou a faculdade. Já teve várias coisas que se atualizaram, já teve, enfim, várias mudanças normativas, principalmente nessa pandemia, né, que teve muita coisa que entrou nova. Então, assim, primeiro, acalmem o coração de vocês, respirem e tentem ter uma visão de um todo, uma visão macro. Planejamento estratégico é uma visão geral de como vai ser a sua preparação. A sua preparação não vai ser abrir um livro de penal, abrir um livro de ética, abrir um livro de constitucional. A sua preparação vai ser planejamento estratégico. Tenho um núcleo duro, tenho tantas matérias que vai fazer com que eu consiga obter 40 pontos. Então, eu vou estudar somente essas matérias. Agora, cada um é cada um. Vocês precisam entender que você é um ser individual. Então, assim, você, sei lá, trabalha como Uber, trabalha como outra profissão, trabalha como qualquer outra coisa que não é relacionada ao direito, mas você tem o seu trabalho, sua fonte de renda. Você tem um período que você trabalha, você tem sua família e, como eu disse, a preparação para a OAB, passar nessa prova é só um dos pilares. Você precisa estar com todos os pilares da sua vida igual. Então, a sua vida profissional, a sua vida pessoal precisa estar andando junto. Então, você tem uma profissão, você tem sua família, você tem ali o seu norte. E você precisa estudar para a OAB. Você precisa raciocinar e você precisa se autoconhecer e falar. Eu tenho hoje 1 hora de estudo por dia. Eu tenho hoje 2 horas por dia. Vou passar na OAB em 30 dias? Não vai. Desculpa, eu não vou falar mentiras para vocês aqui. Não é essa a minha intenção. Não dá. Se você só tem 1 hora para estudar, não dá para você passar na OAB em 30 dias. Se você só tem 1 hora de estudo, não dá para você passar talvez em 60 dias. Não vou te enganar. Desculpa. Preciso falar a verdade. A visão macro, ela analisa um todo. Você precisa entender que a gente não é ensinado a estudar na faculdade, a gente não sabe estudar. Quem sabe estudar, quem é ensinado a estudar já passou, ou está passando, ou vai fazer e vai passar. A gente precisa ter a visão como um todo, a gente precisa ter essa análise estratégica, entender que eu tenho 1 hora de estudo, o que eu preciso para passar na OAB? Fazer 40 pontos. Ter todo o núcleo duro ali, que são as matérias que mais caem, na minha mente, na minha cabeça. Eu tenho que ter essa matéria fresca, eu preciso saber esses conteúdos. Mas eu só tenho 1 hora de estudo, eu só tenho 2 horas de estudo, sei lá. Quanto você tiver de estudo, você vai fazer essa análise estratégica. Então, eu vou passar para vocês no domingo quais são as matérias que mais caem e os conteúdos que mais caem. Aí você vai fazer uma análise. Eu tenho 1 hora, eu tenho 2 horas, eu tenho 3 horas, eu tenho 4 horas, aí vai de cada um. E aí você vai projetar. Você precisa ter uma meta de longo prazo. A meta de longo prazo geral vai ser passar na OAB, vai ser fazer 40 pontos. Que você precisa passar, fazer 40 pontos. Então, você vai fazer o seguinte, você vai começar a planejar uma meta de médio prazo. Se eu sei que eu tenho 7 dias na semana e que eu trabalho, e que eu tenho família, e que eu tenho filhos, e que eu tenho N coisas para fazer, e que eu só consigo 1 hora por dia, então, você vai começar a se planejar. Visualizem as coisas acontecendo na sua vida. Comece a se planejar. Eu preciso aprender o núcleo duro, então eu tenho 1 hora por dia. Eu vou conseguir aprender controle de constitucionalidade em pelo menos 5 aulas, 5 momentos da minha vida, de 1 hora, sei lá, que seja. Então, para eu dominar o controle de constitucionalidade, eu preciso de 1 semana. Eu preciso de 1 hora por dia. Então, eu vou estudar todos os dias 1 hora por dia controle de constitucionalidade. Eu vou estudar 1 hora por dia, todos os dias, essa matéria, aos pouquinhos.
Vocês precisam começar a enxergar a evolução de vocês. Por que a gente desiste muito dos estudos? Por que a gente no meio do caminho para? Por que a gente no meio do caminho se sente desmotivado? Porque a gente não consegue enxergar a nossa evolução. Eu falo isso porque eu já passei essa situação. Eu chegava para estudar muita coisa e eu não via meu progresso. Eu não via eu evoluindo nos assuntos, porque eu não tinha esse planejamento estratégico. Então, assim, tudo parte do planejamento estratégico. Eu já estou dando para vocês a faca e o queijo na mão, que é contando que existe um núcleo duro para passar na OAB. Existe e não tem ninguém que diga ao contrário. Existem matérias que mais caem, existem temas que se repetem. Então, foquem nesses temas que se repetem, foco nessas matérias que se repetem, estudem a fundo, estudem para você saber responder qualquer questão que venha relacionada àquele assunto. Por quê? Porque se você for fazer uma prova e reprovar, quando você for fazer a prova de novo, você não tem que voltar. A gente tem muito isso na cabeça de estudar para a OAB, imediatismo, de querer fazer a prova e passar na próxima prova e ponto, e acabou. Aí você não passa, você tem que voltar tudo de novo. Você tem que voltar a estudar lá desde da lei de introdução ao direito civil, porque você não estudou direito. Então, se vocês começarem a raciocinar e começarem a visualizar metas de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo, vocês vão fazer as coisas de maneira melhor. Vocês vão fazer as coisas mais bem feitas. Por quê? Porque vocês vão começar a enxergar a evolução de vocês dentro dos estudos. Por quê? A meta de longo prazo é passar na OAB, é fazer 40 pontos, é estudar o núcleo duro, é fazer todas aquelas matérias. Então, eu preciso, a médio prazo, saber direito constitucional, a curto prazo eu preciso saber ali a teoria da Constituição para entender aquele assunto. Então, vocês vão começar a enxergar a sua evolução. Então, o começo dos estudos, o começo de tudo é planejar-se estrategicamente. Entendam o tempo que vocês têm para estudar e dividam isso por 7 dias. Eu tenho 7 dias por semana e eu tenho 1 hora por dia. Em 1 hora por dia, eu consigo aprender o quê? Qual é o seu nível de aprendizado com as coisas? Eu sou uma pessoa que aprendo muito rápido. Eu aprendo em 1 hora determinado conteúdo. Eu aprendo em 2. Eu demoro um pouco mais. Seja realista com você e com suas metas. Não seja uma pessoa que vai colocar uma meta ali extraordinária, porque vai acontecer isso que eu tô te falando. Você vai fazer 1 prova, 2 provas, 3 provas e não vai passar e você vai ter que voltar a estudar todo o conteúdo de novo. Então, se vocês começarem a entender que a prova da OAB, primeiro, ela é uma fila. Só não passa quem sai da fila. Né? Então, e outra, o concorrente é você e você mesmo. Então, você só vai lutar com você mesmo e você precisa fazer 40 pontos. Quando você começar a entender isso e você começar a fazer a preparação de forma estratégica, você vai entender que você vai botar uma meta de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. A curto prazo, você vai entender isso. E você só passa para a meta de médio prazo quando você resolveu a sua meta de curto prazo, que é entender tal assunto para você passar para o próximo, para você conseguir atingir aquela meta de entender todo o conteúdo. Então, é uma coisa difícil que as pessoas não entendem que... Não sei se vocês viram hoje, saiu o índice de reprovação na OAB. Se eu não me engano, foi 75% para mais de 75% de reprovação. A maioria dos reprovados são pessoas como eu, como vocês que estão aqui, que fizeram a faculdade da forma que eu estou falando para vocês, que não sabem estudar, que querem passar no imediatismo, que querem passar estudando com 30 dias, com 60 dias, enfim, com o tempo que seja. Mas cada um é cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua história. Esses dias eu estava conversando com o Jorge, eu acho que era com o Jorge. E ele estava falando sobre várias situações da vida dele. Então, cada um é uma pessoa individual. Eu não vou dizer para vocês que eu vou dar uma fórmula mágica aqui no domingo para vocês, que vai fazer vocês passarem se todo mundo fizer igual. O que eu quero que vocês entendam é que cada um é uma pessoa diferente. Depois eu respondo as perguntas, tá, gente? Cada um é uma pessoa diferente e que você tem um tempo de estudos. Faça a sua preparação de forma estratégica, que eu tenho certeza que, poxa, talvez você não passe no 33,
mas no 34 você passa. É muito mais fácil eu te falar isso, é muito mais verdadeiro eu te contar isso, do que eu te enganar, dizer que você com 30 dias você vai passar, com 60 dias você vai passar. Se você fizer uma preparação de forma estratégica, de forma que você não precise voltar nos conteúdos que você já viu, é muito mais fácil você passar, vai ser muito mais rápido. E não vai ser uma coisa imediatista. E outra, além disso, você vai saber o conteúdo depois para você atuar, para você trabalhar também. Vai ser ótimo para você. Porque pode ser que a causa da sua vida esteja relacionada com um conteúdo que você tem muita dificuldade, que você se dedique tanto a ele, que você saiba tanto esse assunto, que quando chegar na sua mesa, que você tiver a sua carteira da OAB, que você tiver ali preparado, né, para fazer essa causa, que você estiver preparado para atuar nesse assunto, você seja tão bom, que você ganhe tanto dinheiro com isso, que não interessa quantas reprovações você teve, que não interessa quantas vezes você reprovou com isso, tá? Então, essa é a visão que eu quero passar para vocês macro, é a visão geral. Planejamento estratégico é a base de tudo. Como que você vai se planejar estrategicamente? Ponto número 1. Analisem todas as provas. Caso vocês não, enfim, não sei quem vai estar aqui presente no domingo, não precisa que eu vou dar para vocês essas coisas aí, que eu sou boazinha. No domingo eu vou passar para vocês quais são as matérias que mais caem, qual é o núcleo duro, que você vai precisar estudar e esquecer todo o resto. Dentro dessas matérias, quais são as matérias que vocês vão focar e não vão para a prova sem saber. Daiane. Gente, meu nome é Leide Daiane, tá? Então às vezes eu me chamo de Leide, às vezes eu me chamo de Daiane. Então vocês vão focar ali nesse determinado assunto. E vocês não podem ir para a prova sem saber. Pode cair coisa diferente? Pode. Mas aquilo que vocês já estudaram, vocês podem reprovar dessa vez? Pode também, não é certeza de nada. Mas a prova seguinte que vocês fizerem, aquela base vocês já têm, aqueles assuntos mais cobrados vocês já têm. Vocês vão ter que estudar somente os diferenciais. O que é o grande erro das pessoas que fazem essa prova? É estudar de forma... É estudar para passar. Eu quero passar na OAB, então eu vou estudar aquele assunto, eu vou decorar, fazer aquela decoreba, e na hora da prova dá branco, na hora da prova não lembra, na hora da prova dá nervoso, e aí acontece isso. Você reprova e tem que voltar tudo de novo. Então, se vocês fizerem uma escadinha, gente, é uma escadinha, é degrau por degrau. Estudem isso, aprendam de verdade, tenham foco naquele assunto. Aí passa para o próximo, aí passa para o próximo. Vocês nunca mais vão ter que voltar no outro assunto. Então, no máximo que vocês vão fazer, porque eu estudei muito isso e na prova caiu outras coisas, mas aquilo você já sabe. Então, na próxima prova, vocês vão estudar o restante que falta e passa, ao invés de ficar repetindo a prova 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, o planejamento estratégico, ele serve para isso, para vocês terem uma visão geral. Então, analisem essa situação. Gente, eu tô falando e eu fico prestando atenção nos comentários. Analisem a situação do que cai. O que mais cai? Quais são os assuntos que mais caem? Quais são as matérias que mais caem? E estudem isso, foquem nisso. Daiane, mas e depois disso, como é que eu faço para continuar os estudos? Agora eu já sei, eu já fiz essa análise do que mais cai e das matérias que mais caem. E agora? Agora eu quero que vocês analisem o resto da sua vida, antes de começar a estudar, antes de planejar. O resto da sua vida, ela tem muita influência nos estudos. Como eu disse já no começo da live, não adianta vocês saírem disparado, largando família, largando tudo, se trancando dentro do quarto escuro e vou estudar e vou passar nessa prova e ponto, acabou. Vocês não vão ter sanidade mental para conseguir. Em uma semana vocês já vão estar puto, em uma semana vocês já vão estar revolto, não querendo mais pegar livro, não querendo mais pegar nada, estressado, cansado, ansioso, e não vão conseguir levar isso adiante. Isso é fato. Precisa estar tudo alinhado. A tua vida pessoal precisa estar de boa. A tua vida, a tua vida física, acho que é vida física que fala. Ai, gente. A tua estrutura emocional, o teu corpo físico precisa estar tudo alinhado, gente. Não adianta. Não tem condições. Então, assim, eu tenho 1 hora de estudos. Eu não vou fazer exercício físico porque eu só tenho 1 hora para estudar. Então, se eu fizer 1 hora de exercício físico, eu não vou ter tempo para estudar. Faça meia hora, faça uma caminhada. Faça uma caminhada, oxigene sua mente,
melhore ali o seu pensamento, relaxe um pouco e estude meia hora. Eu tenho certeza que vai ser muito mais válido você fazer isso do que você estudar 1 hora. Porque, como eu disse, se a sua mente não está sã, se o seu corpo não está são, se você está ansioso, se você está nervoso, chegar numa mesa de estudo, mesmo que você tenha 1 hora para estudar, você não vai conseguir render. E aquilo dá uma sensação horrível na gente. É uma sensação de impotência, é uma sensação de que não está rendendo, é uma sensação de que eu estou perdido, isso não é para mim, eu já não quero mais advocacia, meu Deus, fiz 5 anos de direito, mas isso não é para mim, eu estou perdido. Gente, pelo amor de Deus, não deixe uma prova dizer o que vocês são na vida. Uma prova não é capaz de definir o que vocês vão ser na vida. É uma prova. E vocês precisam ter essa visão de que é só uma prova. E que vocês precisam vencer o problema. Resolvam os problemas. Tentem resolver os problemas, resolver as questões. E não ficar causando problema, não ficar ali entrando em perfil, não ficar se lamentando, não ficar dizendo que a FGV é isso, que a FGV não quer que você passe, que a FGV está dificultando. Tá difícil? Vamos aumentar o nível de preparação. Tá difícil? Não passou? Por que você não passou? Tá estudando direito? Esqueceu o conteúdo? O que está acontecendo com você? Se avalie. O que aconteceu nessa última prova para você não ter passado? Você esqueceu o conteúdo? Você não estudou o conteúdo? Ou você tinha tudo em mente, mas enfim, na hora deu nervosismo? Procurem resolver problemas e não criar problemas irreais. Não adianta ficar botando culpa na FGV, como eu já disse em outras lives, a FGV vai fazer a prova, independente de vocês ter achado bom ou ter achado ruim. Isso vai continuar acontecendo. Gente, não vai pelo menos eu não enxergo isso a curto e médio prazo, não ter mais exame da OAB. Não enxergo. Então, vocês precisam ter essa carteira para vocês poderem atuar. Então, como que eu vou resolver esse problema? O que eu preciso fazer? Qual é o problema de vocês? Existem muitas pessoas nesse meio aí. Então, tem gente que é problema de ansiedade. Tem gente que é problema de não sei por onde começar, estou muito tempo parado. Analisem qual é o problema. Qual é a situação? Poxa, eu estou muito tempo parado, estou muito tempo desatualizado. Comece se atualizando nos assuntos. Lembrando, peguem os assuntos que mais caem. Eu vou dar isso para vocês de mão beijada no domingo. Quais são as matérias que mais caem? Qual é o núcleo duro que vocês vão precisar estudar? No domingo eu vou entregar para vocês. Quais as matérias vocês precisam focar para ir na OAB e esquecer outras? Quais assuntos dentro dessas matérias vocês não podem ir para a prova sem saber? E quando eu falo sem saber, não é que você leu a lei seca, não é que você respondeu uma questão sobre o assunto, não mais. Isso já funcionou. Mas é saber a ponto de qualquer pessoa te perguntar qualquer assunto relacionado àquilo e você saiba responder. Você saiba dizer, não, isso é X, isso é o entendimento do STF, isso é o entendimento do STJ, eles pensam dessa forma, eles pensam assim, eles pensam assado. Então, essa é o começo do começo, é planejar-se estrategicamente. Depois vocês têm que ter essa análise da gestão de tempo. O planejar-se estrategicamente envolve um todo, é uma visão macro. É uma visão de planejar estrategicamente, pensando no que mais cai, quanto tempo que eu tenho para estudar, quais os assuntos eu preciso aprender durante a semana e fazendo uma escadinha. É uma escada. Quando vocês começam a fazer isso, a gente parece uma bobagem, parece uma besteira. Mas eu juro para vocês, quando vocês começam a enxergar a evolução de vocês, as coisas mudam. É como se fosse uma viradinha de chave. Quando vocês começam a entender as coisas e fazer sentido as coisas, por exemplo, dentro do direito constitucional, existem matérias que mais caem, mas existem matérias que são base para as matérias que mais caem. Então, não adianta, se você não tem uma boa base, por isso que você precisa fazer uma análise de você. Se você não tem uma boa base, como é que você vai estudar um assunto X que está lá em cima no topo, que, enfim, você precisa saber da teoria da Constituição para você entender aquele outro assunto? Como é que você vai entender aquele assunto antes de entender a teoria da Constituição? Ai, gente, eu vou ler esse comentário rapidinho aqui, só porque a Vanessa botou, nem a Bíblia eu li tanto. Mas aí que tá, Vanessa, a gente lê e tem essa falsa
É um falso negativo. É um falso negativo que está preparado. Você lê muito, ou você pega um cronograma, ou você faz cursinho, ou você lê vários livros, e você tem aquela, às vezes, uma falsa sensação de que você sabe o conteúdo e que você está super preparado para a prova. Mas, às vezes, o problema está em como você está se preparando. Teve, essa semana, gente, um monte de pessoas falando sobre que estudou, que tinha métodos, que tinha não sei o quê, mas na hora da prova dava branco, na hora da prova dava isso. É a base, é como que você estudou. A Bíblia a gente lê, a gente geralmente, né, tem uma história, não sei o quê, que você sabe da história, que você sabe contar. É a mesma coisa. Pensem comigo, analisem comigo. O planejamento estratégico, ele é exatamente igual você construir uma casa. Para tudo na vida, na verdade, tem que ter planejamento. Se você vai construir uma casa e você tem um saco de cimento, 2 sacos de cimento, tanto de tijolo, você vai levantar a parede até onde vai os tijolos. Você vai levantar até onde o seu saco de cimento dá. É exatamente igual ao OAB, igual ao planejamento estratégico. Quando você quer estudar de maneira aleatória, simplesmente pegar o edital e estudar e sair estudando igual um louco, você começa a estudar, só que assim, você não sabe os pilares, você não sabe o que precisa, você não sabe o que precisa para você alcançar tal conteúdo, o que precisa para você conseguir atingir tal meta. Então você não tem noção de planejamento nenhum, você só sai estudando. Você chega ali, construiu a parede, acabou as forças, acabou, você não sabe de onde tirar motivação, você não sabe de onde continuar aquele conteúdo, você não está vendo a paredinha crescer, né? Você não está vendo a evolução, você cai. Você desanima, desânimo é ótimo, né? Você se desanima, você para, gente, não tem como. Eu passei por isso e a gente para, a gente estagna na parte que... Na parte que, tipo, poxa, eu tô estudando igual uma louca tantos meses, 6 horas por dia, todo dia, e aí você não vê a evolução, você não começa você vai fazer um simulado e você começa a errar as coisas, aí você já fica logo revoltado, não tô entendendo, isso não é pra mim, eu não lembro desse assunto, não entendi nada. É isso, é planejamento estratégico. Quando você realmente faz passo a passo, degrau por degrau, primeiro você analisa, eu tenho tanto tempo para estudar, eu tenho minha família e todo dia eu tenho 1 hora de estudo, então o que eu vou estudar durante essa 1 hora de estudo? São 7 dias por semana. Eu tenho 1 hora de estudo, daqui 7 dias eu preciso ter completado tal ciclo, eu preciso saber tal matéria. Você começa a enxergar a sua evolução, você começa a fazer pontinho por pontinho. Então, dentro do nosso núcleo duro, peraí, vou voltar aqui agora o raciocínio. Dentro do nosso núcleo duro, eu separo, Leide, 10 matérias. 10 matérias que eu considero muito importante. Então, dentro dessas 10 matérias, a Daiane vai estudar as 10 matérias. Cada matéria tem um conteúdo também de grande incidência. Aí eu vou e faço o quê? Eu separo. Tenho 7 dias por semana, 1 hora por dia. 1 hora por dia eu vou estudar essa matéria, 30 minutos para essa matéria e 30 minutos para essa outra matéria. Eu preciso estar evoluída daqui 7 dias, ter essa visão macro, estar evoluída daqui a 7 dias a ponto de saber esse conteúdo X. Se eu chego no final da semana e eu não sei esse conteúdo X, eu não posso passar para o seguinte. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar até eu saber esse conteúdo para formar essa base, para passar para os seguintes. Entendeu? Então, o planejamento estratégico é a base do nosso estudo, é a base do nosso aprendizado. Você primeiro precisa se planejar e planejar como um todo. Planejar a matéria, planejar o tempo que você tem de estudo, planejar quais matérias mais caem, planejar a sua vida pessoal, planejar as suas atividades físicas, planejar a sua sanidade mental. Isso é muito importante. Não adianta você ter 4 horas de estudos sabendo que você sofre de ansiedade, que você não tem uma vida com atividade física que funcione, enfim, que você é sedentário. Aí você senta para estudar 4 horas, você fica perdido, as 4 horas passam, você nem vê, você não estudou nada, no final das contas você fica, poxa vida, eu não estudei nada, eu não sei o que eu estudei, aonde que eu me perdi, você está só se enganando, é isso que acontece. Genomi, realmente o que estudar pelos assuntos mais cobrados. É isso que eu tô falando, Genomi. O planejamento estratégico, o por onde começar. Gente, eu falo muito, e se eu estiver falando rápido demais, vocês param. Então, assim, só voltar aqui o comecinho da live. Por onde começar? Ponto número 1. Planejando-se. Planejando-se estrategicamente. Como começar o planejamento estratégico?
A gente sabe que existe o núcleo duro, a gente sabe que existem as questões de mais incidência. O que você precisa para passar? 40 pontos. Você tem concorrente? Não. Fez 40 pontos? Passou. Ponto, acabou. O que eu preciso para atingir 40 pontos? Eu preciso dominar as matérias que mais caem. Eu preciso dominar aquele conteúdo que está sempre sendo cobrado. Ponto. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho tanto tempo para estudar. Eu vou me planejar dessa forma. Então, todos os dias eu preciso estudar isso, isso e isso para alcançar lá no final de 6 meses, 3 meses, 30 dias, esse determinado conhecimento. Quando vocês fazem isso, e se possível, se vocês quiserem colocar post-it ou quiserem... Eu gosto muito de trabalhar com o plano do Canva. Eles têm Canvas tem uns planos... uns planos visionários, vamos dizer assim. O Sebrae também faz muito isso. Porque tudo na vida existe um planejamento. Então, eles fazem muito isso, né? Como se fosse uma escadinha. Você vai colocar tudo que eu tô falando para vocês em post-it, para você conseguir visualizar. Até para você visualizar o seu desenvolvimento, né? A sua performance. Então, beleza. Fizemos o planejamento estratégico das matérias que mais caem. Eu tenho X dias por semana. Então, eu preciso estudar 5 horas para entender esta matéria. Você coloca lá o post-it na parede dizendo que você precisa estudar 5 horas por dia para entender aquela matéria. Então, você vai fazendo isso aos pouquinhos, você vai começando a compreender um todo. Quando você vai evoluindo, isso é impressionante. Quando você vai evoluindo e você fala, eu já entendi esse conteúdo eu não volto mais. Você subiu um degrau da escada, você vai entender outro conteúdo. Aí você vai colocando tudo que você precisa fazer para alcançar a médio e longo prazo. Tudo que você precisa fazer ali, aí você vai arrancando os post-its, porque você já foi subindo a escada e você foi evoluindo no seu conteúdo. Isso dá um gás, isso deixa você mais confiante, porque você visualiza a sua evolução, o que você está fazendo, você vai traçando o plano de forma correta, você vai traçando a estratégia a ponto de você chegar no dia da prova e saber que você fez tudo que estava ao seu alcance, que você fez todo o planejamento direitinho, e se não der, tudo bem, é só uma prova, a próxima vai dar, porque você não vai precisar mais estudar tudo aquilo, você precisa estudar outras coisas. E isso que faz com que a maioria das pessoas reprovem e não entendam o porquê da reprovação. É que é tudo bagunçado, não tem estrutura, não tem planejamento, não tem essa visão macro das coisas. Josi Luiz, obrigada, Josi. Ai, gente, é que vocês não conseguem ver os comentários, né? A Josi falou, vamos colar na Dai. Gente, olha, de coração, de verdade, eu quero contar pra vocês, e o que eu quero falar pra vocês, o que eu quero mostrar, às vezes eu pareço um pouco impulsiva e eu quero falar muito, porque eu quero, de verdade, ajudar vocês nas dificuldades que eu tive. Vocês não precisam passar as mesmas dificuldades que eu passei. Vocês não precisam cometer os mesmos erros que eu cometi. Então, o que eu puder ajudar nesse sentido, sabe, de falar para vocês o que realmente é a real, é a vida, é a vivência. Eu vou falar, eu vou estar aqui, vou contar para vocês o que foi, o que eu fiz, o que aconteceu. Eu sei que é difícil, eu sei que é caro pagar R$260 para fazer essa prova, não é barato, mas vocês não vão mais precisar pagar, Vanessa, os R$260 se vocês entenderem um todo, se vocês começarem a compreender a vida de vocês, sabe? Vocês não precisam ficar fazendo prova. Essa prova, ela às vezes se repete na sua vida, justamente porque você quer só passar. Você quer só fazer a prova. Você não compreende a prova, você não estuda a visão macro, você não entende um planejamento estratégico, você não consegue visualizar você saindo desse pontinho, indo para outro pontinho, indo para o outro pontinho, subindo a escada, sabe? Aos pouquinhos. Aos pouquinhos você vai subindo, até o ponto de que você está tão bom, que a FGV não consegue te reprovar. Porque você já sabe todos os assuntos de uma forma tão bem feita, tão bem analisada, que tudo que ela perguntar, se ela mudar o ponto, se ela mudar a exclamação, se ela perguntar a jurisprudência, você vai saber responder. É isso que eu quero que vocês tenham como visão primordial. Estudar o assunto não para passar na prova, mas estudar o assunto para dominar o conteúdo. Porque se acontecer de vocês reprovarem, quando você voltar a estudar de novo, você não precisa dar tudo. Você não precisa estar procurando cursinho tal, cursinho X. Aquilo você já sabe. Entendeu? Então, vocês precisam fazer uma base, vocês precisam analisar a visão macro, a visão geral. E a visão geral,
está não só em estudar e pegar todo o conteúdo, está em você analisar um todo, analisar a sua vida, analisar o tempo que você tem, analisar se você tem filho, se você não tem filho, qual vai ser a sua dedicação geral nessa prova, qual vai ser o seu tempo geral nessa prova, para se dedicar a essa prova de verdade, de coração, com alma, com vontade, com força, sabe? Com garra mesmo, não para fazer uma prova por fazer. Quando vocês entenderem isso, vocês vão entender que a FGV não consegue reprovar, por mais que ela dificulte, por mais que ela aumente o nível de dificuldade, vocês vão estar muito bom, entendeu? Esse é o começo de tudo, é entender a sua vida, é entender a sua vida pessoal, a sua vida profissional, entender a sua vivência, entender o tempo que você tem, cada pessoa ela é única, o tempo que você tem, como que você vai fazer para se dedicar. Eu vou liberar para vocês depois, quem quiser, na verdade, não vou conseguir fazer com todo mundo, mas quem quiser depois da live, me manda um direct falando eu quero, eu vou saber o que é para eu mandar o PDF estruturado sobre essa live, falando o passo a passo de como fazer o planejamento estratégico, de como você vai fazer a análise da sua vida pessoal, de como você vai estruturar para você ter uma boa atividade física, nem que seja uma caminhada, mas é preciso, é necessário, é importante, de como que você vai fazer para você se dedicar aos estudos de forma sólida, para que você não tenha que voltar no mesmo assunto várias vezes, tá? Então eu vou deixar isso para vocês aí como um brinde, porque eu falo demais, porque eu gosto de falar muito e às vezes eu vou me perdendo nas coisas de tanto que eu falo, que eu vou emendando um assunto no outro. Então eu não quero que vocês saiam dessa live com essa sensação de que eu não sei o conteúdo, eu não sei por onde começar. Então, o começo de tudo está em se planejar, tá bom? Alguém tem pergunta para fazer? A gente tá falando muito rápido. Meu Deus, gente, essas mensagens que chegam aqui, eu fico assim... As cobranças é que também deixam pessoas apavoradas, né? Com certeza, é por isso que eu tô falando sobre o planejamento estratégico. É porque existem, às vezes, cobranças. Uma das coisas que eu repito muito sobre esse exame é que se você puder não falar para ninguém que você vai fazer, a não ser para as pessoas que você precisa para te dar um apoio, para cuidar do seu filho, para te ajudar ali nas coisas do dia a dia, ou enfim. Se você não precisar falar para essas pessoas, não falem, porque isso gera uma carga, um peso muito grande nas nossas costas, eu sei disso. Porque às vezes você vai com aquela sensação de tipo, o que eu vou falar para as pessoas? O que essas pessoas vão pensar de mim? Porque eu fiz 5 anos de direito e eu não passei, elas vão pensar que eu sou burra, elas vão pensar que eu não estudei direito, ou que eu não fiz as coisas bem feitas. Então isso gera sim uma pressão na gente. Então não fale para ninguém, é você e você, ninguém precisa saber da sua vida, da sua história, da sua vivência, tá? Então não conte para ninguém. Viu, Vanessa? Vamos mandar pergunta, gente? Que eu já falei demais. Vamos mandar pergunta. O que vocês têm aí? O que vocês querem saber de verdade sobre o conteúdo, sobre a matéria, sobre, enfim, sobre ansiedade? É para ser um bate-papo realmente de dúvidas, de momento de vocês perguntarem. Aí é uma consultoria, gente, tá? Então aproveita esse momento, pergunta aí. Santos, domingo estamos juntos? Claro que estamos juntos. Gente, quem estiver ao vivo na live vai receber em PDF. Eu sou boa, gente. Eu sou boa. Vai receber em PDF esse núcleo duro que eu falei para vocês hoje, sobre quais são as matérias que mais caem, as matérias que vocês precisam focar, quais são os conteúdos dentro de cada matéria que vocês vão precisar se dedicar. E aí vai ser com vocês sobre como vocês vão estudar, qual o tempo que vocês vão se dedicar e ter aquela visão e aquela sinceridade com vocês mesmos de pensar o seguinte: será que eu vou estar pronto daqui 100 dias, 50 dias, 90 dias? Vamos ser sinceros. Não adianta você querer, eu vou fazer um cronograma milagroso de 30 dias, de 10 dias e vou passar nessa prova. Gente, cada um é cada um. Se você só tem 1 hora para estudar, desculpa, mas 30 dias não é suficiente. Não é. 100 dias para você ver o conteúdo que cai o tempo todo já é difícil. Imagina você em 30 dias querer ver assuntos que você não tem tempo para ver. Uma coisa é você ter um tempo disponível para estudar e se dedicar a isso. Outra coisa é você trabalhar, é você ter filho, você ter casa para cuidar, é você ter marido, é você ter mulher, é você ter papagaio, periquito, cachorro. Não dá. Sejam sinceros na hora de fazer o seu planejamento estratégico. Existem as matérias? Existe o tempo que vocês têm. Nessa última prova fiquei
mal paca, saí dela confiante, mas o resultado foi uma decepção. Quase fiquei depressiva. Santos, não fique depressivo. É que nem eu falei pra vocês, gente, essa prova não define a sua vida, não define a sua história. Se vocês realmente... Gente, tem muita gente que passa aos 20 anos, aos, sei lá quantos anos de idade, e nunca divulgou, ou tá trabalhando em outra área. Tem gente que demora um monte para passar e quando passa fica rico, porque pega causas top, pega situações que realmente gosta de fazer e começa a trabalhar e começa a ganhar muito mais dinheiro do que, sei lá, em 10 anos de vida, de trabalho de outra pessoa. Então não se sintam desmotivados, não se sintam depressivos, pegue esse ranço, pegue essa raiva para que você possa fazer a melhor prova possível no exame 33. O José perguntou aqui, gente, ó, o contra-regra que falou que o José perguntou qual o horário da live de domingo. O horário da live de domingo é às 8 horas da noite, no dia 4. Essa live realmente eu preparei para vocês para contar sobre a FGV. Eu precisava fazer essa introdução hoje sobre vocês entenderem, porque não adianta eu chegar para vocês, como eu disse, com conteúdo do núcleo duro, com o que vocês precisam estudar e jogar no peito de vocês e pronto, fala, estuda que vocês vão passar, porque não vai. Porque não é assim que funcionam as coisas. Eu preciso que vocês entendam a visão macro, de como funciona o planejamento estratégico, de como funciona os pilares para vocês terem essa visão, essa solidez, né, das matérias, de como passar, de como se estruturar de maneira mais precisa, sabe? De não esquecer os conteúdos, de como se planejar de fato. E no domingo eu vou contar tudo isso para vocês. Eu vou falar sobre a minha história de vida, de como que eu fiz realmente. Aí, assim, vai ser a minha história de vida que eu quero que vocês sigam como parâmetro, mas não é para seguir igual. Porque eu não sou vocês. Vocês não têm a mesma história de vida. Vocês trabalham de forma diferente, vocês têm vidas diferentes, vivências diferentes, tempos diferentes. É isso que eu quero que vocês entendam. Estudar, para mim, é uma coisa, para vocês é outra coisa. Para vocês, às vezes, é um tempo difícil, às vezes você nem tem o tempo, você precisa tirar esse tempo de onde você não tem, acordar às 5, 4 horas da manhã para conseguir estudar para uma prova. Então, cada um sabe a sua história, a sua trajetória, o seu peso, a sua carga. Eu preciso que vocês entendam isso antes de mandar qualquer conteúdo para que vocês estudem. Não se cobre, não se comparem com outras pessoas, não se comparem com fulaninho que passou de primeira. Às vezes aquele fulaninho que passou de primeira fez uma boa faculdade, teve uma boa estrutura, teve pais que conseguiram arcar com os prejuízos que ele tinha na faculdade, ele não tinha preocupações, ele não tinha nada, não sei passar na OAB. Então não se comparem. Essa é uma parte muito importante que eu precisava deixar para vocês. Confiante, mas os dados... isso eu já respondi, né? Peraí, gente. Sai não, eu tô olhando aqui o negócio. Por que, Vanessa? Conversa comigo no direct, tá? Vanessa.elisário. Me manda uma mensagem no direct. Gente, de verdade, eu estou aqui com vocês e eu quero estar aqui com vocês não só para dar conteúdo, não só para falar sobre a minha vivência, não só para falar sobre o que eu entendi, o que eu compreendi da FGV. Mas eu sei que tem muita gente que passa por situações que às vezes nem tem muita... Na verdade tem conectividade com passar na OAB, mas é mais voltado para a vida pessoal. E às vezes a pessoa não tem com quem conversar e isso é muito foda, é muito difícil quando você estuda muito e você não tem com quem compartilhar aquele conteúdo, a sua vivência, a sua dor, o seu percurso. Então, assim, de verdade, dentro da medida do possível, óbvio, eu tenho minha vida, gente, eu não vivo do Instagram, não vivo disso. Eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho a minha vida profissional também, trabalho com a advocacia tributária. E que eu puder ajudar vocês também dentro desse começo da advocacia tributária. Mas mande uma mensagem, precisando conversar, precisando chorar, precisando desabafar, precisando contar a sua história de vida, por que você está triste, sofrendo, chorando, depressivo. Manda uma mensagem para mim, manda um áudio. Quem já falou comigo, quem aqui está na live, que já me mandou mensagem, sabe que eu tento responder e que eu tento ser muito lei de pessoa, Daiane, pessoa. Eu tento ser muito, ver pelo lado pessoal das coisas e não só o lado profissional, não só essa cobrança de passar, de ter que passar, de ter que nada. Então, eu sou muito acessível nesse sentido.
pode mandar mensagem, que eu vou conversar com vocês. A gente vê o que talvez você pode estar errando, enfim. Enfim, a gente se ajuda. Se é pra chorar, a gente chora. Depois a gente enxuga as lágrimas e volta a estudar. Que o negócio tá aí, né, gente? Dentro de todo o fundo do poço tem uma mola. Use isso como gás, como impulsionamento para vocês crescerem. A pressão é grande, Érica. É grande. Meu, eu sei. Eu sei que não é fácil. Gente, não sei se eu comentei isso no começo da live, mas outras pessoas que já assistiram sabem, eu não passei de primeira. Eu não fui a filha do vizinho que passou de primeira sem estudar. Eu tive 3 reprovações, então eu sei o que é a dor da reprovação, eu sei o que é ir para uma prova pensando no que falar para a pessoa X que tá ali me cobrando, que nem é da minha vida, que nem... Gente, e a primeira pessoa que vai falar pra você, eu sempre soube que você ia passar. Eu tinha certeza que você ia passar. Pode ter certeza, depois vocês me falam, se não é. Impressionante. Você acha que devemos estudar uma matéria por dia? Gente, eu não sei falar seu nome não. Vou chamar de Fezô. Você acha que devemos estudar uma matéria por dia? Eu vou contar isso pra vocês no domingo de como eu fiz. É que nem eu falei pra vocês. Eu não posso impor algo a vocês. A vivência de vocês, o jeito como vocês estudam. Eu preciso que vocês entendam o seguinte. Cada um é cada um tem um jeito de estudar, cada um tem um tempo e cada um tem uma forma de aprender. Então, estudar uma matéria por dia. Se funciona pra você, você estuda uma matéria por dia. Eu gosto, Daiane, de estudar 2 matérias por dia. Por quê? Porque, como eu disse pra vocês, eu trabalho esse núcleo duro. Eu nunca estudei todas as matérias para passar na OAB. Não estudei todas as matérias que caem. Nunca peguei ECA, nunca peguei filosofia, enfim. Eu peguei o núcleo duro, que era as matérias que faziam a grande pontuação. Então, eu estudei aquilo. E para eu estudar 10 matérias por dia, sem ficar muito tempo sem ver uma outra matéria, isso eu vou contar para vocês também no domingo, que aí é uma coisa também relacionada ao planejamento estratégico, que é sobre curva de esquecimento, sobre revisões. No domingo eu tinha falar sobre isso. Eu gostava de estudar 2 matérias por dia. Então, se você tem 1 hora para estudar, meu ponto de vista, estude meia hora de uma matéria e meia hora de outra matéria do núcleo duro, que são as 2 matérias mais importantes. Por quê? Porque você vai estar sempre vendo as matérias, vai estar sempre refrescando a sua mente sobre as matérias. Então, no domingo, na segunda você vai ver constitucional e tributário, na terça você vai ver ética, na outra segunda você vai ver as 2 mesmas matérias. Se você estudar apenas uma matéria por dia, meu ponto de vista, é que você vai ver na semana 5 matérias apenas. E na outra semana mais 5. Quando você voltar para ver aquela outra matéria, você meio que o conteúdo já está em esquecimento dentro da sua cabeça. Então, eu prefiro que você veja 2 matérias, tá? Como meu ponto de vista mesmo. Como controlar a ansiedade? Olha, como controlar a ansiedade e o si. Eu tenho uma live específica, 2 na verdade, que são muito boas para falar sobre isso, que até o domingo eu até deixei lá nos grupos do WhatsApp, quem participa dos grupos, falando, gente, essa semana é a semana de vocês curtirem família, curtirem tudo, pra gente se dedicar, né? Porque vai ter um momento da gente precisar se dedicar, precisa ter os pilares todos juntos, mas a gente precisa sim se dedicar também. Então, assim, a live que eu fiz com o Dr. Jorge, que ele é procurador da República, ele é procurador do município de Itanhaém, e ele também é coach, ele fala sobre alguns exercícios, algumas coisas que a gente pode fazer para controlar a ansiedade. E tem a live com o psicólogo Fabiano. Gente, é sensacional. Ele é um doutor, né? É um especialista, expert no assunto. Então, ele passa exercícios, ele fala sobre essa ansiedade, sobre como pode atrapalhar a gente na prova, sim. Por mais que você esteja muito bem preparado, por isso que eu falei sobre pilares. Você pode estar preparado de conteúdo. Tá aqui fechadão de conteúdo, você e Deus. Só que quando você chega na hora da prova, se você não consegue controlar o seu emocional, se você não consegue fazer uma gestão emocional da sua vida, você não vai conseguir lembrar dos assuntos, por mais que você esteja muito bom naquilo. Não vai dar. Então precisa andar tudo juntinho, gente. Horário domingo, 8 horas da noite no domingo. Você acha que fazer um quadro de início... Druzi, um quadro de início é muito importante. Eu vou falar também sobre isso no domingo. Gente, eu tenho tanta coisa para falar no domingo que eu não sei se vai dar tempo. Mas o quadro, eu acho muito bacana trabalhar com o visual. Eu acho isso imprescindível. Como eu já disse algumas vezes em algumas lives, para eu aprender as coisas que eu aprendi para passar na OAB,
eu fui muito na raça aprender como que a capacidade cognitiva da gente funcionava. Então eu vi muito com essa questão de visualizar situações, você fazer esse quadrinho de da onde você está, para onde você quer chegar, o que você precisa fazer para chegar em tal ponto, colocar em post-it, isso eu acho 10. Eu acho a melhor estratégia possível, porque você começa a visualizar, você começa a enxergar da onde você está saindo, aonde você está e para onde você vai. Isso é bom porque isso te dá muito gás para você conseguir continuar os estudos, quando você começa a conseguir responder questões, quando você começa a saber que você já estudou aquele conteúdo, você não precisa mais voltar nele, você já está em outro e você está caminhando. Isso é ótimo para manter, inclusive, a sanidade mental. Já respondi essa. Constitucional, início do dia tal e término tal. Eu não entendi, Druizuz, manda mensagem, você mandou, por exemplo, constitucional, início do dia tal e término do dia tal. Eu vou te dar um exemplo. Gente, eu não sei, se a live cair no Instagram, porque eu falo demais, né? Já deu 1 hora e a live estava cortando em 1 hora, mas como a gente tem algumas perguntas para responder, vamos vendo até onde ela deixa a gente fazer. Eu não sei, eu acho que eu entendi mais ou menos o início no dia tal e término no dia tal da seguinte forma. Temos o núcleo duro e temos constitucional dentro do núcleo duro. Então, se tem, sei lá, 6 temas que é importante você aprender. Então, você começa a colocar isso dentro do tempo que você tem para estudar, dentro dos dias que você tem para estudar e o que você precisa para evoluir na matéria conforme o seu aprendizado, tá? Então, vai fazendo isso aos poucos. Não adianta você querer abranger muito, vou ler toda a Constituição em 10 dias, que para mim não funciona, tá? Eu não sei se é isso que você perguntou, mas se não for, pode mandar mensagem no direct que a gente responde. A prova física, simulados, vou bem, porque isso ocorre. Constitucional, adoro. Mas nas provas, eu sou um fiasco. No simulado eu vou bem. Santos, isso é uma pergunta muito interessante. Sabe o que a gente chama? É o falso negativo. Sabe por que é o falso negativo? Porque às vezes você está respondendo muitas questões, e isso funcionava, você está lembrando mais ou menos da resposta, mas você não sabe a justificativa. Quando você vai bem no simulado, você precisa fazer essa análise do seu simulado. Você precisa saber o seguinte: eu respondi essa questão porque eu sei responder. Aí que está aquela questão de você evoluir no conteúdo, é saber tudo. Então, você respondeu aquela questão, você respondeu realmente porque você sabia da justificativa, porque você já tinha respondido várias questões e você lembrava mais ou menos do que era a resposta. Então, isso a gente chama de falso negativo. E na hora da prova, às vezes, você vai mal. Então, faça essa análise toda vez que você fizer um simulado. Eu respondi porque eu sabia a justificativa. Se ele me perguntasse isso de várias maneiras diferentes, eu saberia responder mesmo assim. Ou se você só respondeu porque você já sabia mais ou menos a estrutura da pergunta, já respondeu tanto aquele conteúdo que você sabia a resposta. Então, faça essa pergunta para você saber. A Vanessa depois perguntou aqui também de novo, o núcleo duro, será que vai cair mesmo? Estudar perguntas ainda é bom negócio? Gente, ainda é a mesma estratégia, ainda é bom negócio. A diferença que vocês estão achando totalmente diferente do exame 32 é o seguinte: as provas foram comprovadas, não sou eu que estou falando, já falei em outras lives, mas caíram os mesmos assuntos do núcleo duro, sim. Mais de 70% da prova foi núcleo duro. A diferença é que a prova veio com um nível de dificuldade enorme. Então, hoje, assim, só responder questão não resolve, só lei seca não resolve. Hoje você precisa dominar um conteúdo. Então, em vez de você querer dominar, querer saber ler a lei seca sobre 10 assuntos, é melhor você ir para a prova dominando 5 conteúdos, metade disso, mas dominando. Dominar é saber jurisprudência, saber caso prático, é saber como isso cai, é saber a matéria de A a Z. Então, a estratégia ela ainda é a mesma, só que de uma forma mais aprofundada. Então, vamos começar a fazer os estudos de uma forma realmente mais precisa. Mas ainda funciona, tá? Só que considerando isso. Estudei somente provas anteriores e rodei nesse último exame. Exatamente, Jamie, eu que acabei de responder para a Vanessa, tá? Responder provas anteriores já foi uma estratégia muito boa, porque a FGV, ela realmente, às vezes, mudava até o personagem, mas a questão era a mesma. Mas hoje, por si só, não funciona. Você precisa realmente dominar o assunto, dominar o conteúdo e saber a fundo cada matéria. Minha sobrinha passou apenas para calar a boca do pai dela. Que delícia, né, gente? Tem coisa melhor?
E ela não advoga, olha aí. Então, assim, gente, não tem que se comparar com ninguém. Eu conheço muita gente da minha época de faculdade que nunca nem pegou, nunca nem foi pegar a carteira, quanto mais advogar. Então, não tem que ficar se comparando. Gente, tem muita pergunta que eu não vou conseguir responder. Eu vou encerrar, mas eu vou tentar responder as perguntas de vocês no direct. Então a gente tem até domingo. Eu gostaria que vocês que ficaram até aqui nesse momento, mandem as perguntas que eu não consegui responder no meu Instagram, na mensagem, que durante a semana eu vou respondendo pessoalmente para vocês, gente. Olha que bonde. Eu vou respondendo conforme a sua pergunta, conforme o seu direcionamento da sua pergunta. Vou tentando responder por áudio, por mensagem, enfim, da forma que eu tentar responder. Então, juro, eu tô aqui. Meu Instagram está aberto para vocês, para dificuldades. Eu sei o quanto é difícil estar desse lado e eu gostaria de ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, gente, espero vocês. No decorrer da semana, talvez eu faça mais alguma live, não sei, né? Vamos ver. Estou me preparando para domingo para tentar responder todas as perguntas, para tentar trazer o máximo de conteúdo que eu puder trazer para vocês, porque eu sei que é muita coisa, eu sei que é bem difícil, mas eu quero poder estar aí, enfim, nem que seja na lembrança de vocês, de dizer assim, tem uma tal de Daiane no Instagram que ela deu uma ajudinha boa ali. Então, gente, de verdade, muito obrigado por vocês terem chegado até o final da live e por vocês terem gostado, né? Porque aparentemente algumas pessoas estão falando que gostou. Se eu falei muito rápido, me desculpem. Se eu não expliquei alguma coisa que ficou aí obscura para vocês, de verdade, tem os canais no Instagram, tem os canais no WhatsApp. Pode mandar mensagem, pode me mandar mensagem, inclusive, no WhatsApp, no privado, tá? Porque os grupos ainda estão fechados. Mas eu vou responder todo mundo, eu espero responder todo mundo, eu espero ajudar o máximo de pessoas possíveis a passar pro lado de cá, porque daí a gente vai começar a trabalhar em quais carreiras, em quais áreas dá mais dinheiro, em quais possibilidades mais arrebentar aí de, né, fazer uma graninha. Eu espero que seja no tributário, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Muito boa noite. Espero ter respondido muitas perguntas. E vamos ficar para a próxima live. Essa foi só um esquenta, foi só uma pontinha da pontinha do que eu vou trazer para vocês no domingo. No domingo, preparem caneta, papel, água e fiquem disponíveis porque tem muito conteúdo no domingo para passar para vocês, tá bom? Tenho certeza que pelo menos a mente de vocês vai abrir de uma forma diferenciada e vocês vão conseguir enxergar a FGV, vão conseguir enxergar esse exame de uma forma diferente do que vocês veem hoje, tá bom? É isso que eu desejo. Muito boa noite, obrigada de novo, novamente, todo mundo que esteve aqui. Beijão no coração de vocês. Vou deixar gravada!